pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Vamos orar novamente? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor, Deus, continue abençoando a tua igreja, ó Pai. Que o culto que estamos prestando aqui, ó Deus, seja um culto, ó Deus, de excelência, ó Deus, um culto que expresse a nossa verdadeira adoração, ó Deus, o nosso verdadeiro compromisso contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem textos que a gente lê e a gente não precisa falar muita coisa porque ele é autoexplicativo. Tem outros textos que a gente faz a leitura e a gente tem um pouco mais de dificuldade para compreender. Porque para compreender a gente tem que entender qual é o contexto histórico aqui, qual é a discussão, quais foram os leitores originais desse texto. E esse texto de Romanos, no capítulo 14, ele tem esses elementos. Não é um texto em que após a leitura a gente pode fechar a Bíblia e achar que a gente entendeu, e os princípios que estão expressos aqui, eles foram autoexplicados. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que é um texto que está falando sobre o débil, ou como algumas versões colocam, inclusive a que a gente leu, os fracos na fé. Então, ao longo aqui desses 5 versículos, nessa noite, nós vamos entender o que é acolher ao que é débil na fé com amor, não julgar, mas amar, o Senhor é o juiz, não nós, convicção e consciência diante de Deus. São os 4 pontos que esses 5 versículos trazem para a nossa reflexão. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: quem é esse débil, quem é esse fraco na fé que o texto menciona? Esse texto é um texto que é escrito no ano 57 depois de Cristo, e a gente tem ali em Roma uma divisão na igreja entre os gentios, aqueles que não eram judeus e tinham se convertido ao cristianismo. Então, portanto, eles não traziam ali a lei como sendo uma das suas diretrizes. Então, para eles, a lei mosaica era indiferente, era irrelevante. E a gente tinha também os judeus, recém-convertidos ao cristianismo, que ainda tinham um forte apego à lei. A gente viu isso em vários capítulos de Romanos ao longo aí desse último ano. Toda essa discussão entre a lei e aqueles que são gentios. E esse texto, quando Paulo apresenta o fraco, o débil na fé, ele está falando daqueles que são fortes, porque já aprenderam que a liberdade em Cristo, ela nos liberta da lei. Então, a ideia central de você entender o que é o débil, o que é o forte na fé, é entender que a liberdade em Cristo, a própria morte de Cristo, ela foi suficiente e vivemos, então, pela graça. E a lei, ela não faz mais qualquer referência em relação à vida cristã. Então, Paulo está chamando a atenção para essa discussão entre aqueles que eram os fracos, ou seja, aqueles que ainda não tinham se libertado da lei, portanto, eles ainda se apegavam aos dias religiosos, o sábado, por exemplo, as festas, a questão dos legumes, como eu li aqui, toda essa discussão, se come, se não come, legume santificado ou não, enfim, toda essa discussão própria da lei. Então, esses são os fracos, a quem Paulo se refere. E os fortes são aqueles que já se libertaram do peso da lei. Só que a gente tem aqui uma discussão que é uma divisão que estava acontecendo na igreja de Roma por conta disso, por conta desse debate. E aquilo que Paulo vai escrever em todo o capítulo 14 diz respeito a isso. Como, enquanto cristãos, aqueles que se dizem fortes precisam se posicionar. Como que eles vão resolver esse debate? Então, Paulo está aqui trazendo uma discussão não em relação a questões principais da fé cristã. Perceba que a discussão aqui nesses 5 versículos que lemos são questões secundárias. Paulo, inclusive, no versículo 5, em relação à questão de comer ou não legumes, ele sequer dá uma opinião formada se deve ou não comer. Ele encerra esse bloco do versículo 5 apenas dizendo que cada um deve distinguir entre dia, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Perceba que nem assumir uma opinião em relação a isso o apóstolo Paulo faz.
Então, esse bloco de textos, esses 5 versículos, eles têm como objetivo, e aí fazendo menção ao leitor original, que eram os gentios e os judeus assim convertidos, a como nós devemos se comportar em relação àqueles que são fracos na fé. E o primeiro ponto, então, é que nós devemos acolher ao que é débil na fé com amor. Esse débil na fé não é aquele que não é cristão. Quando o texto se refere ao débil na fé, é aquele que está dentro da igreja, mas ele ainda não tem uma compreensão completa dessa liberdade em Cristo. Ele ainda está caminhando, ele ainda está um pouco distante de compreender a verdadeira liberdade. Ele ainda está se escandalizando com as roupas, ele ainda se incomoda com uma música que às vezes ele ouvia em uma determinada igreja, ele chega na igreja e percebe que ele está discutindo ritmos, ele está discutindo tradições, ele ainda não compreendeu que tudo isso, Cristo já nos libertou. Só que ele é alguém que é crente. Porque se não fosse crente, Paulo não estava tratando como débil na fé. Paulo está se referindo àqueles que ainda têm dificuldade de compreender essa liberdade em Cristo. Esses irmãos, eles têm dificuldades porque as suas práticas mostram que ainda não vivem pela graça. Eles ainda vivem segundo as regras e tradições. E muitos têm vivido assim nas nossas igrejas, cercado de regras e tradições, sem mergulhar de fato nas Escrituras. Se você retornar a vários capítulos anteriores em Romanos, nós vamos ver Paulo já fazendo toda essa distinção e dizendo que Cristo já nos libertou da lei. Cristo já nos libertou da servidão. E agora experimentamos uma verdadeira liberdade em Cristo. Acolher, aqui no versículo 1, não é simplesmente aceitar, tolerar. Algumas versões, inclusive, vai estar como recebeio. Algumas versões vão estar como recebeio. A nossa aqui que fizemos a leitura está como acolher. Esse acolher aqui diz respeito a uma atitude de amor. Acolher ao que é débil na fé é acolher com amor. Devemos acolher aqueles que são fracos na fé, sem envolvê-los em discussões que possam gerar dúvidas ou confusão. Perceba que a parte final do versículo 1 diz ainda, porém, acolhei, não porém para discutir opiniões. Não para discutir opiniões. 2 Timóteo 2, versículos 24 a 25, diz o seguinte, e ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 diz, mas nem todos têm o conhecimento, porque alguns até agora comem coisa sacrificada ao ídolo, como coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Cada cristão, cada um de nós aqui na igreja, precisa entender que cada um vai ter um nível de entendimento diferente. E Deus vai tratar cada um conforme o seu próprio crescimento espiritual. Isso nos leva, então, a uma compreensão da própria liberdade. A liberdade que experimentamos em Cristo não significa que alguém não tem fé ou não é salvo, mas sim que ainda não tem uma plena compreensão da própria liberdade em Cristo. Isso nos leva, inclusive, a uma atitude de paciência com o crescimento, paciência com a própria caminhada. E aí você deve estar se perguntando, sim, mas o versículo 1 fala que nós não devemos discutir opiniões, devemos acolher em amor, essa tem que ser a atitude do cristão. Então eu, enquanto cristão, enquanto irmão em Cristo, como é que eu trato os que são fracos na fé? Eu não sei porque ficou pequeno ali, mas tudo bem. Como que eu trato os fracos da fé? Aqui tem 4 etapas baseadas no versículo 1 e na compreensão da própria palavra. Primeiro, acolher sem discutir. Não devemos entrar em debates desnecessários ou forçar alguém a mudar suas convicções rapidamente.
Em vez disso, devemos ajudá-los a crescer gradualmente, com amor e paciência. Agir com mansidão, como eu mencionei lá em 2 Timóteo 2, versículos 24 a 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Focar no essencial. Um dos maiores perigos dentro da igreja é gastar tempo debatendo questões secundárias que não afetam a salvação, em vez de focar no essencial da fé e confiar na própria soberania de Deus. Paulo, quando ele abre o capítulo 14, falando de divisão, falando de conflitos que existiam na igreja de Roma, por conta desses recém-convertidos que eram do judaísmo, e trazendo todas essas discussões aqui, e a expressão acolher, ela nos exorta a ter uma atitude que gera amor, uma atitude que nos faz entender que o próprio Senhor Jesus nos resgatou em amor, mesmo sendo nós imperfeitos, sendo nós com todos os defeitos, e por causa desse amor, devemos receber outros na própria igreja. Os versículos 2 e 3 vão nos falar em relação a não julgar, mas amar. Versículo 2: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze e o que não come, o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Não julgar, mas amar. Perceba que o próprio Senhor acolheu esse, que era judeu, e agora estava olhando para aqueles que já tinham entendido da graça e da própria libertação em Cristo, e esses fracos olhavam para aquela situação e chamavam os gentios ali de irresponsáveis. Como assim vocês estão negando coisas que são importantes para Deus? Vocês estão comendo comidas sacrificadas. Vocês estão fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, quem compreendeu a liberdade em Cristo, quem já entendeu essa essência do próprio reino, vai olhar e vai dizer: não, não é isso que vai afastar. Esse julgamento precipitado que eu faço do meu irmão, que é fraco, que ainda tem dificuldade de compreender as verdades bíblicas, é perigoso. Isso leva à divisão da igreja, isso leva à falta de unidade. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 7, versículos 1 a 2, diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos há de medir a vós. Ou alguém que se coloca numa atitude de juiz, será que a gente já não passou, será que em outro momento a gente não estava sendo julgado? Será que você acha que em nenhum momento você já foi julgado? Quem somos nós para julgar? Filipenses 1, versículo 6 diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou, o próprio Deus, que começou a boa obra na vida do seu irmão, do meu irmão, que começou a boa obra na minha vida, Ele vai completar. A gente está discutindo a própria soberania de Deus quando a gente não entende que a boa obra que foi iniciada naquele irmãozinho que está com dificuldade de compreender o Pai Nosso, às vezes, o próprio Senhor que iniciou a boa obra na vida dele há de completá-la. Não julgar, mas amar. Mas amar porque o próprio Senhor está falando, mas o próprio Deus o acolheu. O próprio Deus acolheu esse. Por que eu estou julgando?
Colossenses 3,14 diz: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A unidade da igreja é mais importante do que opiniões pessoais. O amor nos leva a sacrificar nossas preferências pessoais em prol da paz e da unidade do corpo de Cristo. Quem julga, e no caso específico aqui do texto, não entendeu a essência do reino. A discussão aqui girava em torno de alimentos. Romanos 14, 17, que ainda faz parte da mesma sessão aqui, o apóstolo Paulo vai concluir o capítulo 14 dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que realmente importa não é o que comemos ou deixamos de comer, mas se vivermos em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantas discussões nós já tivemos em relação a questões que são secundárias, como o crente pode beber, o crente pode usar brinco, o crente pode usar essa ou aquela roupa, posso ouvir aquela música, posso ouvir funk gospel, coisas que não tem nada a ver com a liberdade de Cristo, que não tem nada a ver com a palavra, com aquilo que é o essencial relacionado à salvação, e que ficamos nessas discussões. Como devemos agir, então, diante de diferenças no meio da igreja, de diferenças no nosso meio? Devemos buscar a unidade da igreja e ajudar uns aos outros a crescer na fé. É isso que Paulo está exortando aqui os romanos, a igreja de Roma. Estou exortando vocês a entender que a unidade da igreja é mais importante do que essas discussões entre quem come ou quem deixa de comer. Aqueles que são fracos, vocês têm que acolher, vocês têm que agir com mansidão, vocês precisam ajudá-los a crescer na fé e a buscar esse entendimento, que é um entendimento correto da liberdade em Cristo. Porque caso contrário, vocês que hoje estão julgando, vocês podem voltar lá para a servidão. Abra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O que Paulo está falando aqui? Ou vocês desfrutam dessa liberdade em Cristo, ou vocês voltem para a escravidão da lei. Cristo já os libertou. Vocês não vão conseguir cumprir a lei. Vocês não entenderam isso ainda? Desfrutem da graça, desfrutem do amor de Cristo. E não voltem à servidão, não voltem à escravidão. 1 Coríntios 8, 9 diz: mas vede que essa liberdade vossa não venha de alguma maneira a ser tropeço para os fracos. Porque era um pouco do que estava acontecendo. Aqueles que já desfrutavam dessa liberdade, e é o nosso caso também pensando na aplicação, muitas vezes por entendermos que Cristo já nos libertou, a gente acha que pode fazer tudo. A gente acha que não tem mais nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade. Quando a pergunta que a gente deveria fazer, quando a gente desfruta dessa liberdade, é se o que fazemos edifica a vida do meu irmão, se o que fazemos, de fato, o instrui no caminho da repreensão. Romanos 15, 7, volte lá para Romanos. Romanos 15, 7 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros,
como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É Deus quem sustenta a cada um. Cristo nos acolheu. E a gente aprende no versículo 4 uma outra lição, a terceira lição dessa noite. Deus, nosso Senhor, Ele é o juiz, não nós. 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que olha para os fracos, para os débeis, para aqueles que ainda não compreenderam a liberdade cristã? Quem és tu que julgas? Quem és tu? Quem somos nós? A autoridade para julgar é de Deus. A autoridade, ela é divina. Só Deus tem autoridade para julgar. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. E a gente vê claramente Paulo falando para aquela igreja que eles tinham uma visão limitada, porque eles estavam olhando para as questões externas, e Deus está olhando para o coração, como diz lá em 1 Samuel. A gente olha para as aparências, a gente olha para o visível, e Deus está olhando para cada um de nós dentro dos nossos corações. Então Paulo está fazendo um alerta àquele povo de que eles têm uma visão limitada. Você está achando que você está em pé? Você está achando que não é Deus que está te sustendo? Você está achando que você já conseguiu compreender essa verdade? Foi pelo seu próprio esforço? Foi porque você é autossuficiente? É porque o próprio Deus sustenta. E aí isso nos leva a uma atitude correta, de suportar, ensinar e caminhar junto. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu? Não somos juízes da vida espiritual dos outros. Cada cristão é servo de Deus e somente Deus tem autoridade para julgar a conduta de cada um. Muitas vezes tendemos a querer corrigir ou impor nosso entendimento sobre a fé aos outros. Mas esquecemos que cada pessoa tem um relacionamento individual com o Senhor. Isso nos leva a uma reflexão dentro ainda do Senhor é o juiz, não nós. Esse perigo de julgar os outros. Trago mais uma vez o julgamento precipitado, a autocondenação. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Confiança em Deus. É Deus quem sustenta cada um. É Deus quem nos sustenta. Quando a gente se distancia de Deus, quando a gente está mais preocupado com a vida do outro, quando a gente esquece da nossa vida, a gente precisa examinar, a gente precisa buscar saber onde é que está, de fato, o nosso coração. Só Deus tem autoridade para julgar. O julgamento precipitado causa prejuízos, prejudica o crescimento espiritual dos irmãos. Romanos 2:1 diz: portanto, és inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Muitas vezes o julgamento que fazemos da vida do nosso irmão revela as nossas próprias contradições, revela um coração que ainda não entendeu a dependência da graça, que ainda não entendeu que somos imperfeitos, que ao invés de julgar, devemos orar, devemos ajudar os nossos irmãos a crescerem na fé.
Romanos 14, 4, a parte final diz: mas estará firme. Estará firme por quê? Porque Deus é quem fortalece cada um. Se estamos firmes é porque Deus tem fortalecido a cada um. O quarto ponto, para a gente finalizar, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Convicção e consciência diante de Deus. Aqui Paulo trata de uma questão muito importante. A consciência que o cristão tem diante de Deus. Algumas pessoas da igreja ali, elas ainda consideravam certos dias como especiais, como o sábado, as festas judaicas, enquanto outras não viam nenhuma distinção entre esses dias. O apóstolo Paulo, ele finaliza o versículo 5, nessa discussão, sem apresentar a sua opinião se aquilo que eles estavam fazendo era certo ou errado. Ele apenas dá um indicativo dizendo que cada um deve agir segundo a convicção que o próprio Deus dá. E aí a gente vê que devemos em tudo acolher, aceitar a liberdade cristã que o próprio Senhor Jesus, ao o recebermos, nos dá. Somos libertos de tudo isso, somos libertos do peso da lei, das tradições. Só que essa liberdade não significa agir sem responsabilidade. O que fazemos, ou até mesmo o que não fazemos, deve ser fruto de uma convicção sincera e de uma fé fundamentada. Nos lembramos de 1 Coríntios 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. A liberdade cristã não significa uma licença para agirmos e fazermos qualquer coisa sem consequências. O critério, como mencionei anteriormente, deve ser: isso glorifica a Deus? O que eu faço, como está ali na pirâmide, é para a honra de Deus? Se eu como ou deixo de comer, é para a honra de Deus? Se eu guardo ou não esse dia, é para a glória de Deus? Qual a importância disso para Deus? Qual a motivação do meu coração em fazer isso ou aquilo? Qual a intenção sincera de um coração arrependido, um coração que tem a sua fé alicerçada na palavra, em relação às nossas ações? Essa responsabilidade, essa consciência que o próprio Senhor nos estabelece. E devemos não agir pela dúvida, mas pela fé. 14, 23, como eu mencionei, o capítulo 14 inteiro tem o mesmo tema, que é essa questão da liberdade. 14, 23 vai dizer o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Aquele que come e tem dúvidas, isso é pecado. Está trazendo condenação para si. Quando eu vou fazer algo, e eu pergunto se isso glorifica a Deus, e eu não tenho convicção, tome muito cuidado, porque possivelmente isso pode trazer condenação para a sua vida. A Bíblia nos ensina então que a caminhada cristã ela deve ser baseada na fé e não no medo ou na pressão dos outros. Devemos buscar discernimento e ter plena certeza de que aquilo que fazemos agrada a Deus. Somos libertos do peso da lei. E uma vez libertos, devemos desfrutar dessa liberdade e vivermos uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida que expressa uma plena convicção diante de Deus. E aí, para irmos para a conclusão, devemos nos perguntar então, por que esse ensino de Romanos, pensando desde o público aqui original,
ele continua relevante para os dias de hoje? Por que que a igreja de hoje, ao ler esse texto, ele continua a ser rico em lições, em aprendizados? Apenas 5 versículos, como eu mencionei, que não são tão autoexemplificativos. É um texto que requer um pouquinho de esforço para compreender, mas quando a gente compreende essas 5 etapas, esses 5 pontos, de que na vida, na igreja e na vida, na comunidade cristã, nós vamos ter diferenças. Vamos ter diferenças. Só que nós temos que viver em unidade apesar das diferenças. Apesar das discussões, das opiniões, apesar de que se um é da predestinação, se um é do livre-arbítrio, enfim, questões, muitas vezes, discussões de genealogias, se Israel, vamos desfrutar das bênçãos, não vamos, tantas discussões que temos e que muitas vezes provocam divisões, nos afastam dos outros, porque não nos atentamos àquilo que Paulo mencionou. Será que as discussões que eu tenho tido com alguns irmãos, será que eles já estão aptos? Será que eles já estão fortes o suficiente para termos essas discussões? Tudo o que não vem da fé é pecado. Romanos 14, 23, quando lemos. Para vivermos uma vida de unidade, uma vida que busca de fato a própria vontade de Deus, devemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. E acolher é uma atitude de fé. É uma atitude que provém da própria experiência que temos em Cristo Jesus, de que Ele nos libertou desse peso da lei. Imagina se a gente tivesse que cumprir todos os tópicos da lei para sermos salvos. Já sabemos que não seria suficiente, não daríamos conta. Não conseguiríamos justificar nós mesmos. Em Cristo, Ele já nos justificou. Todo o peso da lei, a morte de Cristo, significa que Ele se fez justiça, Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Então, tudo o que não vem da fé é pecado. A palavra está dizendo, acolhei. Receba em amor esses que ainda estão iniciando a caminhada cristã. Esses que ainda não são fortes. Ande com eles. Acolha como Cristo nos acolheu. Romanos 15, 7. Busque e promova a paz e a edificação mútua. Romanos 14, 19 diz o seguinte: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com seu irmão, que com seu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Que possamos viver, então, uma vida em amor, evitando divisões por questões secundárias e focando no essencial da fé. O essencial da fé, e aqui Paulo está mais uma vez trazendo isso, é amar a Deus e a nossos irmãos. Essa é a essência da fé. Paulo está trazendo mais uma vez isso, para que fique bem claro, bem cravado aí nos nossos corações aí, de que devemos ser uma igreja que acolhe, que respeita e que caminha unida, glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é rica, que é suficiente, que nos liberta, Senhor, das nossas opiniões, dos nossos achismos, ó Pai,
e que nos instrui, Senhor, a termos um caminho de perseverança e de retidão, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Evangelho, Senhor, nos liberte, que possamos ser servos Teus, Senhor, e não servos da lei, de opiniões, de achismos, de teologias, Senhor, que fazemos e fabricamos nas nossas mentes e nos nossos corações, ó Pai. Que a Tua igreja, Senhor, seja liberta de tudo isso, Senhor, e que possamos desfrutar dessa liberdade em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar.